Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu novo canal Will GG Tech. É uma alegria estar aqui com vocês retomando esse projeto de criação de conteúdos. E nos últimos anos, principalmente no tempo de pandemia, eu fiz ali as lives e foi um período muito bacana. Um período que me ajudou muito a enfrentar esse tempo de pandemia. Então, é uma alegria retomar com certeza esse projeto e eu agradeço muito por você estar aqui comigo. E desde lá para cá, nesses últimos anos, eu casei, me tornei pai, continuei trabalhando muito, então esse projeto teve que ser pausado. E agora então, chegou o momento de retomar esse projeto. Eu vou contar muito com a ajuda de vocês, ok? Então, para essa retomada, nós vamos iniciar com a série Setup nas Estrelas. O setup é aquele cantinho, muitas vezes, da casa, que a gente constrói aos poucos, sonha, quer deixar do nosso jeito, da nossa cara, porque é um espaço ali onde nos leva, né, a órbita, nos leva para outros lugares, aquele momento da gente relaxar, sair um pouquinho desse mundo corrido, descontrair muitas vezes, mas também pode ser um espaço de produtividade, de trabalho. E a ideia aqui, então, é, de uma forma leve, descontraída, fazer essa brincadeira de avaliar o setup dos outros. Assim como hoje, a ideia é começar avaliando o meu setup. Então, o primeiro episódio da série vai ser avaliando o meu próprio setup, mostrando para vocês um pouquinho. Fiz várias mudanças aqui no meu escritório e aí eu vou apresentar para vocês como ficou e ao final fazer essa brincadeira. Então, vamos fazer um combinado, desde já. É uma brincadeira, tá? Não sou especialista em design, em informática, eu sou, na verdade, um apaixonado de games, tecnologia. Então, tudo aqui que eu vou falar nesse canal, tudo que, na verdade, a gente fizer essa brincadeira de avaliação, realmente levem de uma forma bem tranquila e também comentem sempre que possível. Concordo com isso, não concordo com aquilo, com muito respeito, vai ser muito legal, com certeza. Então, chegado o momento, vamos lá para o meu setup número 1 do Setup nas Estrelas. Muito bem, então para começar a apresentação do meu setup, eu gostaria de começar pelos dois monitores. Sendo o da esquerda, que é o meu monitor mais antigo, ele é um AOC Sniper de 24 polegadas, 75 Hz e com tempo de resposta ali de 1 milissegundo. Já o da direita, que é o meu mais recente, é um AOC Hero 24 polegadas de 144 Hz, 1 milissegundo também, só que ambos são em Full HD. E realmente dá uma diferença muito grande o número, né, a taxa de atualização ali dos Hertz. E eu que jogo muito CS, deu uma diferença enorme, então foi uma aquisição muito bacana e agora os dois compõem juntos esse setup. Ambos os monitores estão em um suporte Nimbo 200 da Zinnia. E na quarta-feira eu vou estar postando um vídeo para vocês, onde fiz o unboxing e também o review desse suporte, então fica de olho, beleza? Seguindo para os periféricos, eu tenho um teclado, que é um teclado antigo, que voltou a ser utilizado, né, que é o teclado CK104 da Moto Speed. Então esse teclado eu usei há alguns anos, depois eu comprei e fiz a aquisição de um Redragon Kumara, com fio. E eu senti a necessidade de vender ele, estou colocando esse também à venda, para que eu possa comprar e adquirir em breve um outro teclado. E a ideia desse teclado seja um teclado sem fio e que orne mais aqui com esse setup novo. Bem, o Moto Speed é um teclado mecânico, né, que tem switches azuis, então sim, ele faz um barulhinho a mais, até por isso que eu mudei. Não é a BNT2, então não aparece o teclado cedilha, né? Mas, além disso, ele tem um anti-ghosting em todas as teclas, né? Garante a precisão ao pressionar múltiplos comandos simultaneamente. Além disso, ele tem a iluminação RGB, que é personalizável, tá? Permite um ajuste direto ali pelo teclado ou até pelo software e criando, né, diferentes padrões de luz. Já a estrutura é em alumínio alloy e tem uma resistência, assim, é um teclado resistente, mas, diante de tudo isso, para os padrões atuais, é um teclado ultrapassado. Então, a ideia é eu adquirir outro teclado, como falei antes, e que combine mais com o meu setup e que seja sem fio. E quem sabe também, na verdade, um teclado menor, 75%, mas sobre isso a gente vai conversar em outro vídeo, beleza? E agora o meu mouse que foi uma das minhas novas aquisições e que eu já adianto, valeu muito a pena.
é um Attack Shark X11, um mouse Tri-Mode. Quer dizer, tem Bluetooth, wireless, conexão em wireless, e também no fio, ok? Então, eu usava um mouse que é o meu antigo, né, o Logitech G203, que fez o trabalho muito bem com fio, né? E suportou esses anos de CS e de muitos outros jogos, né? Mas essa nova aquisição valeu muito a pena. Então, para vocês terem um pouquinho mais sobre algumas informações desse mouse, até porque eu também vou fazer um review desse mouse novo, do Attack Shark, e que é um mouse muito legal. Então, além no modo Tri-Mode, ele tem mais ou menos ali 63 gramas, uma bateria com autonomia ali de até 65 horas, e a base de carregamento, que vocês podem ver na imagem, é muito legal. É uma base de carregamento magnética e tem uma iluminação RGB para dar aquele charme ali embaixo. Então é muito bacana e eu tenho gostado muito da diferença do peso, principalmente do mouse, sem estar com fio, né? Isso me incomodava muito e realmente uma outra vida você ter um teclado ali e um mouse também sem fio. Então a ideia é que o próximo passo seja o teclado. E por baixo desses dois periféricos está o meu mousepad da Redragon, que já tem alguns anos e também eu estou pensando mais pra frente trocar ele, mas tem uma ótima qualidade, realmente muito bom. E o meu periférico que eu mais gastei, mas valeu a pena cada centavo, foi ali mais ou menos em 2020, foi a aquisição do headset Logitech G935. Talvez não esteja aparecendo também na imagem, mas tá aqui, ó. Esse valeu cada centavo gasto. E por quê? Ele tem um som surround, DTS, headphone ali 2.0, uma conectividade sem fio de 2.4 GHz e uma entrada analógica também. A bateria dele, quando eu comprei, durava até 12 horas se você usasse sem iluminação e até umas 8 horas com iluminação RGB. RGB que já dá aquela, né? Aquele FPS a mais. E esse é um RGB personalizável ali pelo Logitech G Hub, que é o software da própria Logitech. Então também tem compatibilidade não só com o PC, mas com várias outras plataformas. Eu cheguei a usar ele até no meu Steam Deck, que eu tinha antigamente. Claro que hoje ele está surrado um pouquinho, preciso trocar as espumas, o microfone não muta, mesmo eu fazendo o movimento, mas ele está aí, eu acredito, para durar um bom tempo ainda, porque é um excelente headset, uma aquisição maravilhosa, realmente. E para encerrar essa parte ali tem a plantinha gamer, que dá um charme a mais no setup e também, quem sabe, ali uns FPS a mais. Brincadeiras à parte, vamos então ali para a organização. E a ideia é que não entre muitos detalhes, porque ali nos próximos vídeos a ideia é que eu poste um short mostrando um pouquinho mais da calha organizadora, que foi feita em impressão 3D pelo meu amigo Teteu, e que ajudou muito na organização dos fios. E a organização ainda não está do jeito que eu queria, mas eu acredito que está bem avançado, ainda tem umas coisinhas, alguns detalhes que eu quero mudar ainda. Mas a calha veio muito bem a calhar. Bem, além disso nós temos então uma cadeira gamer, uma guerreira cadeira gamer que me aguenta, se eu não me engano também desde 2019, 2020, que é a Thunder X3, com o modelo TGC12BR. A minha rubro-negra, vermelha e preta cadeira, né? É uma cadeira muito confortável, foi uma aquisição também que eu tive que gastar um pouquinho a mais, mas eu já passei horas e horas seguidas nela e continua sendo muito confortável. Ela tem um material do PU, com detalhes em fibra de carbono, um estofamento em formato de diamante, né, com um acolchado mais firme, suporte até 150 kg, encosto reclinável ali de até 135 graus e um apoio de braço em 2D, em duas direções, né? E realmente é uma cadeira maravilhosa. E agora, um dos pontos mais importantes, o hardware, a máquina. Meu xodó, que é esse PC que infelizmente, né, com o tempo é normal, e ele está sendo ultrapassado, está virando ultrapassado, né? Mas não deixa de ser um PC muito bom. Continua a ser rápido, eficiente para tarefas leves, até uma edição de vídeo, como estou fazendo nos últimos dias, né? Mas para jogos ele começa a desejar. Então, vamos ver então as especificações. Então essa máquina tem uma placa-mãe Asus TUF Gaming H310M e nela vem ali junto a placa de vídeo Zotac GeForce GTX 1060. O processador é um Intel i5 9400F. A memória RAM é uma memória só de 16 GB DDR4 XPG da Gamex. E por que eu não uso duas memórias
sendo que o pessoal fala que é o melhor usar duas memórias, porque a placa-mãe ela tem algum dano ali, danificou em alguma parte que ela não está aceitando mais duas memórias, então eu uso uma de 16. Bem, além disso, acompanha um HD de 1 TB da Seagate Barracuda SATA 3 e um SSD Crucial MX500 de 250 GB. Acredito que seja pouco para esse projeto que estou iniciando, então quem sabe mais para frente a ideia é aumentar um pouco essa capacidade. E tudo isso ligado a uma fonte Thermaltake de 500 watts e um gabinete, né? Tudo isso dentro do gabinete Thermaltake V200. Então essa é a minha máquina, como eu falei, um pouquinho ultrapassada, mas a ideia é que, né, vamos aos poucos pensando em upgrade. Bem, e como extra, está aí a organização do outro lado do escritório, que é onde eu uso notebook, faço a gravação dos vídeos, mexo com partes eletrônicas ali também. Ali até tenho o meu mousepad antigo. Além disso, a ideia ali na parede que eu peguei uma madeira velha, dei uma reformada nela, pintei, coloquei ali os quadros do Star Wars, o símbolo do furacão, né, do Atlético Paranaense, que atualmente não está nos melhores dias, e uma foto da minha família, que eu tanto amo. Então, pessoal, esse aí é um pouquinho o outro lado do escritório, e além disso, na outra parede, no lateral aqui desse setup principal, vocês estão vendo aqui até na imagem, eu tenho uma TV Samsung antiga, mas que quebra um galho enorme até, porque quando eu quero assistir algo, algum jogo, vídeos no YouTube, eu assisto por ali, para não precisar usar a TV da sala. E ali atrás dessa TV eu coloquei um LED, dá para ver aqui também na minha câmera, que é para dar aquela qualidade visual. Bem, e voltando agora para o meu setup principal, falar um pouco da reforma que eu fiz. Ali é um armário, atrás do computador é um armário que divide o escritório e o quarto, e foi minha esposa quem me incentivou a trocar o lado do PC, da mesa aqui e tudo mais, vir para esse lado, e para isso eu dei uma reformada nesse armário, pintei o armário de preto, antes era um armário um salmão ali, um rosa, passei a parte elétrica junto com a ajuda de alguns amigos meus e coloquei as LEDs, organizando ali, até no próprio armário tinha esse encaixe, esse detalhe onde eu coloquei os LEDs, já aproveitei para colocar os LEDs e também coloquei a prateleira, onde ele tem alguns personagens do Mario Kart e alguns quadros também. E para ficar então uma ideia dessa reforma, eu saí disto, vai aparecer, que é o meu setup antigo, para esse novo resultado desse novo setup. Muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da apresentação do meu setup. É um pouquinho da ideia do que eu vou fazer daqui para frente com o setup que vocês me enviarem. E o que eu pretendo mudar no meu setup? Isso é conteúdo para outros vídeos. E antes de encerrar, eu vou explicar para você como que você pode participar então do Setup nas Estrelas. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link com o formulário, onde lá você vai colocar o máximo de informações possíveis sobre o seu setup, do hardware, periféricos, sobre observações sobre design. Então é muito importante que você seja bem claro nas informações, ok? Vídeos e fotos que você vai anexar, você anexa na horizontal, que aí vai deixar o vídeo mais bonito ainda no final, beleza? Então eu conto com a sua participação. Tire fotos também do geral, ok? Eu acho que é importante também geral do seu setup. Mais ou menos o esquema que eu fiz hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E agora eu conto com a participação de vocês. Então comente, curta e também inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos sobre tecnologia, setups e games aqui no Will GG Tech. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!